primeiro caso de gripe aviária em granja comercial foi registrado no Brasil. O foco foi confirmado em Montenegro, no Rio Grande do Sul. O governo afirma que medidas de controle foram adotadas e não há risco à saúde humana, nem ao consumo de carne ou ovos. O Ministério da Agricultura confirmou o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no país. O foco foi identificado em um matrizeiro de aves em Montenegro, no Rio Grande do Sul, com aproximadamente 17 mil animais. A maioria já estava morta quando as equipes chegaram. As aves sobreviventes foram abatidas para conter o vírus. Segundo o governo federal, a medida segue o Protocolo Nacional de Contingência e busca preservar a segurança alimentar e a produção avícola brasileira. O primeiro caso no Brasil, ele foi registrado exatamente no dia 15 de maio de 2023, em aves de vida livre, 30 réis, no Espírito Santo. A partir dali, nós tivemos diversos casos registrados, todos eles em aves silvestres, aves de vida livre, e somente 3 em casos de aves de subsistência, aves criadas em fundo de quintal. Este caso aqui do Rio Grande do Sul, confirmado ontem, então ele é o primeiro caso de influenza aviária de alta patogenicidade em granja comercial no Brasil. Em nota, o Ministério da Agricultura afirmou que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves nem de ovos. Ainda segundo a pasta, o risco de infecção em humanos é baixo e ocorre geralmente entre pessoas com contato direto e prolongado com aves infectadas. Há poucos dias, 1 ou 2 dias, teve sintomas em um animal nesta granja, uma granja que produz um matrizeiro de animais, então ovos para granjas de produção de carne por todo o Brasil. À medida que teve sintoma desse animal, imediatamente foi comunicado o Sistema de Defesa Agropecuário. Nós fomos ontem e coletamos essa amostra, ela deu positivo, fizemos a rechecagem e confirmou gripe aviária, H5N1, se não me engano, né? Que esse vírus de gripe aviária. E imediatamente, então, comunicamos à Organização Mundial de Saúde Animal, decretamos estado de emergência zoossanitária por 60 dias, fizemos o bloqueio no raio de 10 quilômetros, todas as propriedades que têm criações comerciais serão visitadas pelos agentes do Ministério da Agricultura. Ao menor sintoma de qualquer animal, a inutilização dos animais dessa granja será feito, como foi feito da primeira granja, o que garante a eliminação rápida do foco, a comunicação ao mercado e o restabelecimento o mais rápido possível das relações comerciais. No Rio Grande do Sul, além do caso em Montenegro, outro foco foi detectado no zoológico de Sapucaia do Sul, onde 38 aves silvestres morreram. O local está fechado para visitação e passa por análises laboratoriais e sanitárias. Técnicos das Secretarias Estaduais de Agricultura e Meio Ambiente atuam para conter a doença e rastrear possíveis ligações entre os focos. O monitoramento também foi ampliado para granjas e estabelecimentos rurais num raio de até 10 quilômetros. Temos a expectativa, baseada na nossa experiência passada, de conseguirmos fazer a vigilância completa no raio dos 3 dos 10 quilômetros dentro de um período médio de 7 dias. E não havendo novos rebrotes de foco em nenhum outro local, inicia-se aí o processo de encerramento do período de contenção, de emergência. O impacto econômico da confirmação do caso já é sentido. Países como China, Japão e Arábia Saudita suspenderam temporariamente a importação de carne de frango brasileira. A decisão segue cláusulas contratuais em casos de surtos sanitários. Especialistas avaliam que o setor tem condições técnicas para conter a doença e que negociações estão em andamento para que os embargos sejam regionalizados, limitando os efeitos sobre o comércio internacional e o mercado interno. Santa Catarina, estado vizinho ao Rio Grande do Sul, emitiu alerta máximo à avicultura e deve reforçar as medidas de segurança.
Estamos emitindo nota técnica, restringindo as nossas divisas, defendendo os interesses de Santa Catarina. Em parceria com o mercado, com o setor, fizemos reunião de um comitê especial para o gerenciamento dessa crise e demandados pelo próprio governador Jorginho Mello, nós vamos fazer tudo o que for possível na área técnica, capitaneados pela SIDASC, preservando os nossos interesses e também politicamente, estrategicamente e institucionalmente, defendendo a qualidade do produto de Santa Catarina, a importância desse segmento na nossa economia e a sua capacidade para o desenvolvimento do nosso estado. O estado do Paraná reforçou os protocolos de biosseguridade após a confirmação do caso. O estado, que lidera a produção de exportação de frango no Brasil, informou que não há registros da doença no território e mantém vigilância em aves silvestres, aves de subsistência e estabelecimentos comerciais. Somente com a biosseguridade que a gente consegue evitar a introdução da doença na nossa avicultura comercial. Então, para as granjas aqui do Paraná, a gente reforça as medidas, principalmente com relação a evitar a entrada de aves silvestres dentro dos nossos galpões. Então, a cerca tem que estar íntegra, né? As telas, cercas, evitar que os galpões fiquem abertos. Os produtores que têm contato com os frangos, ao entrarem nos galpões, utilizarem um calçado especial para isso, específico para isso, a roupa também, que não use a mesma roupa que utiliza para manejar os frangos para ir para outros locais da propriedade ou até fora da propriedade, evitar visitas e pessoas fora do processo, dentro das propriedades, dentro dos galpões principalmente. Essas medidas são medidas simples que podem fazer toda a diferença. A gente vê casos acontecendo em outros países, onde às vezes um erro no protocolo pode comprometer toda a propriedade, toda a região, e a entrada da doença ela pode ser feita não só pelas aves silvestres migratórias, mas também pelas pessoas que podem estar carreando o vírus para dentro dos galpões.